O vereador Benedito Roberto Meira apresenta uma divulgação de informações da Companhia de Habitação Popular de que Bauru, neste momento, tem cerca de 16 mil pessoas aguardando para o financiamento, isso no público de até 2 salários mínimos. Seria essa informação oficial do déficit habitacional no município nesta fase? Olha, o pedido que nós fizemos foi para mostrar e demonstrar o déficit habitacional de moradia social, que é aquela moradia que antigamente nós tínhamos o Minha Casa Minha Vida, o programa Minha Casa Minha Vida, que a gente chamava de faixa 1, né, para as pessoas que hoje têm como renda familiar até no máximo 2 salários mínimos. Então, segundo levantamentos da Coab, que ela aproveitou mesmo um levantamento feito no governo passado, nós temos mais ou menos 16 mil famílias que necessitam de uma moradia social. Por outro lado, nós temos um levantamento bastante interessante também, que foi feito um estudo na região central da cidade. Nós temos mais de 16 mil imóveis desocupados, e grande parte desses imóveis desocupados estão na região central. Outro levantamento interessante, feito pela Demacamp, que é aquela empresa que está elaborando o plano diretor, no nosso município nós temos em torno de 29 mil lotes vazios, ou seja, nós temos um vazio urbano considerável. Por que isso não é explorado? Com certeza por causa de especulação imobiliária, né? E que é inacessível a essas pessoas que têm até 2 salários mínimos. Então, o que eu defendo, o que eu pretendo é que o Poder Executivo tenha uma atenção voltada para esse tipo de construção de moradia social. Não nos moldes do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que no governo Rodrigo Agostinho construiu aqui 5.500 unidades. Por que eu sou contra aquele tipo de unidade? Porque são unidades em formato horizontal, né? Ou seja, vertical, que são os prédios. Por que eu sou contra isso e eu manifesto contrário? Porque as pessoas com essa renda não têm condições de, além do pagamento da mensalidade, contribuir com o condomínio, que está incluso a tarifa de água e tudo mais. Então, é um aditivo a mais para essas pessoas. Informações que tenho, que mais da metade desses imóveis estão praticamente abandonados, desocupados. E isso possibilita que o crime organizado acabe assumindo essas unidades e transformando essas unidades em locais inapropriados para se conviver em comunidade e em família. É preciso que a Caixa Econômica Federal tome iniciativa e tome providência em relação a isso. Esse é um ponto. O que eu entendo que a Prefeitura precisa fazer? Descobrir ou providenciar espaços dentro do perímetro urbano para que seja viabilizado lotes urbanizados, ao meu ver, de grande importância. Por que não fazer uma parceria com o Estado, a exemplo do que acontece nos municípios ao redor de Bauru, que é os programas do CDHU, quando a Prefeitura entra com o terreno, né, com o espaço, e o Estado ele faz a construção da moradia, também destinado para essa faixa econômica de famílias. Então, é possível, sim, investir numa política habitacional, buscando recursos, tanto do governo federal quanto do governo estadual, mas tendo a iniciativa de disponibilizar para essas pessoas, ao meu ver, moradias horizontais, ou seja, uma casa. O cidadão ele precisa ter o terreno dele, o espaço dele, construir a casa dele. Se não for entregue uma casa pronta, que ele construa uma casa num padrão estabelecido pela Prefeitura, com 30, 40, 50, 60 metros quadrados, com plantas já pré-aprovadas, para que ele possa, de fato, ter a sua casa própria. O que a gente vê hoje, uma especulação imobiliária, muitas pessoas dessa que não têm um imóvel, procuram o quê? Vão procurar o quê? Áreas vulneráveis, que a gente chama de favelas. E hoje nós temos 32 áreas vulneráveis em Bauru. E isso não é interessante para o município, e nem muito menos para essas pessoas que vivem de uma forma indigna. E o que eu também discordo, no tocante ao Parque Primavera, né, lá próximo ao cemitério Cristo Rei, em que o governo disponibilizou uma área para uma ocupação provisória, e aquilo vai se tornar definitivo, porque há uma anuência agora para que aquela área seja regularizada, vai ter uma regularização fundiária. Como que você faz uma regularização fundiária em uma gleba de terra que até então não tinha água nem luz? Hoje colocaram água e luz provisoriamente lá,
que também vai se transformar, vai ficar definitivo essa. Agora, e o arruamento? E a área institucional? E a área verde, não tem? Então, ao meu ver, houve uma burla à legislação federal no que diz respeito ao parcelamento de solo. Então, eu não concordo com esse tipo de política habitacional que foi implementada no governo anterior e eu espero que não dê continuidade nesse governo. Ou seja, se considerarmos pelos dados que o vereador aponta, que até cerca de 2015 tem 5.500 moradias, nas condições do Minha Casa Minha Vida, feitas por esse público de baixa renda, e de outro lado os apontamentos que não fazemos as regularizações de pequenas aglomerações vulneráveis urbanas, nós temos em 6 anos um contingente já significativo de novas moradias ou de déficit habitacional que vão se tornar eventualmente em novas favelas. Exatamente. E se isso não for feito, se não for adotada uma política habitacional no município séria, o que vai acontecer, você vai proliferar ainda muito mais essas áreas de vulnerabilidade, promovendo ocupações, promovendo invasões irregulares, como, por exemplo, hoje, ao que consta, tem uma invasão lá no Jardim Manchester, numa área em que a mata está preservada em razão da concentração do cerrado. Então, a partir do momento que você tem uma ocupação de uma área dessa, dificilmente o poder público vai ter instrumentos e forças para poder retirar essas pessoas de lá e oferecer condições dignas para elas. O que o município precisa fazer? Ele precisa se antecipar ao problema, ele precisa criar uma política habitacional no município voltada, ao meu ver, para lotes urbanizados. O que a pessoa quer é uma área para ele poder construir. Se ele tiver uma área dele, de propriedade dele, eu tenho certeza que a política habitacional ela alavanca em nosso município. Muito obrigado ao vereador Benedito Roberto Meira, que falou conosco sobre a questão de vulnerabilidade social e o déficit habitacional em Bauru. Nelson Gonçalves, para a rádio e a TV Câmara Bauru.